E meu pai, ele era um cara muito ativo. E aí acabou que ele realmente ficou totalmente congelado. Ele teve várias alterações severas ali. E aí, meu pai sempre ajudou um tio meu. Sempre. A vida inteira ele ajudou esse tio meu. Tudo que meu tio tem, assim, para não falar tudo, acho que 90% que meu tio conquistou ali, o pouquinho que ele conquistou. Minha tia não, mas meu tio. Meu pai sempre ajudou ele. Sempre. E aí, eu tava numa festa lá no final de ano, fui ver meus pais. Eu moro numa cidade de Minas Gerais, próximo do Rio de Janeiro, e meus pais moram na cidade do interior de Goiás. É longe. Para eu chegar lá, eu fico 16 horas de carro. Para eu ir de avião, eu demoro muito o deslocamento. Por quê? Porque eu não consigo um voo daqui da minha cidade direto para lá. O mais rápido que eu conseguia era quando tinha aeroporto na minha cidade aqui mesmo, eu consegui fazer em 4 horas aproximadamente. Só que agora o aeroporto já é 1 hora daqui. Então eu tenho que pegar, sair mais cedo para não atrasar. É toda uma dinâmica que no final das contas, ir de avião, eu vou demorar 10 horas, 11 horas. E é o dobro ou triplo do valor para eu ir do que ir de carro. E de carro eu posso parar a hora que eu quiser, eu posso dormir no meio do caminho igual eu faço quando eu vou com minha filha, com minha esposa, e por aí vai. Estou dando exemplos para você entender a dificuldade que é para eu sair daqui para ir visitar meus pais. E aí meu pai teve esse problema sério. Poucas pessoas sabiam disso, mas eu chamei meu pai para morar comigo, mas a minha mãe. Meu pai sempre foi um cara consultor, e nesse momento agora, inclusive, eu estou construindo a minha casa, né, construindo um lote que eu comprei e tudo mais, e eu queria que meu pai me ajudasse. Ele estava com uma depressão profunda e vários outros sintomas que eu vou descrever para você ainda logo à frente, nas próximas aulas. E aí eu chamei meu pai para vir para cá, mas isso era uma coisa que quem sabia eram minhas irmãs, meu pai e minha mãe, que é quem importava mesmo. Eu não tenho que ficar falando isso para um tio, para um primo, papagaio, isso não me interessa meu pai e minha mãe e minhas irmãs. E aí eu peguei, conversei com minha mãe, ela falou assim, meu filho, não dá, não dá, não dá. E aí chegou um certo momento, eu explicava pro meu pai, pra minha mãe, falei assim, mãe, tá acontecendo isso, meu pai tá assim por causa disso, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E meu pai tava num trauma muito pesado. E aí, tô lá no final do ano, meu pai já tava começando a melhorar, tava fazendo os outros tratamentos. Aí esse tio meu, não sei se é porque ele já tinha tomado um pouco de cerveja, ele vira e fala que a culpa do meu pai tá doente é que os filhos todos foram embora e deixou ele e minha mãe sozinho lá. E a gente não ia lá visitar ele. Nossa, aquilo ali ele me atacou profundamente. Se eu não falo nada, eu poderia ter ativado o estômago e começar a ter mau hálito e começar a ter constipação intestinal. Quando? Quando eu saísse de perto dele e fosse embora. Quantas pessoas, para evitar um estresse ali, você viveu durante o estresse, não vai ter sintomas, você vai aumentar a acidez no estômago, vai digerir tudo, aí você sai dali e vai embora. Quando eu chego em casa, começa a me dar uma constipação, uma sensação ruim, um estufamento, produção de gases, aí me dá uma diarreia, me dá vontade de vomitar, tipo aquele gorfo de bebê que volta, você põe o negócio na boca e já quer voltar, parece que você está entalado, mas não tem nada ali, fisicamente. É tudo, como se fosse nesse exemplo aqui, o meu tio que está aqui dentro. Só que não foi assim que eu reagi. A minha forma é um pouco diferente. Quando ele falou isso, já reagi na hora, instantaneamente, que foi a minha forma biológica de reagir. Eu deixei o meu corpo sobreviver, respondendo de uma forma automática. E depois, quando caiu a ficha que eu comecei a raciocinar, eu continuei mantendo aquilo ali, porque realmente era a forma que eu queria reagir. Porque o que ele fez para mim, o que ele fez foi um ataque, entende? Ele me atacou e eu não ia conseguir digerir aquilo ali. Então, como que eu reagi? Quando ele falou isso, eu não sei se é, foi o acaso ou realmente é física quântica explicando isso, né? Mas eu tinha falado sobre isso com a minha mãe no dia anterior ou naquela manhã. E ela me falou assim: olha, seu tio tal, que é esse tio, ele veio aqui uma vez só. Eu falei: que é isso, mãe? Ele mora aqui do lado, meia esquina. Ele veio aqui uma vez, ele veio aqui rapidinho, entregar um negócio, aí viu que seu pai estava meio assim, já nem ficou nem deu muito papo e saiu. Deixou seu pai aqui. Eu falei: poxa, logo meu tio, meu pai fez tudo para ele. Meu pai montou lanchonete para ele, comprou um rancho junto com ele, porque ele gostava, e às vezes meu tio nem tinha dinheiro, meu pai que ia ajudando ele ali, nem cobrava aluguel para dele, enfim, várias coisas que ele foi ajudando ali. E meu tio nem foi na casa dos meus pais. Foi uma vez, dentro de 1 ano e meio, 2 anos, meu pai ficou doente. E eu, morando a 1.200 quilômetros de distância, eu fui 4, 5 vezes naquele ano que meu pai estava severamente doente, para estar ali dando apoio, ficando com ele, para não deixar ele sozinho, isolado, e, deixando bem claro, querendo trazer meu pai para morar comigo, que é o que eu podia fazer. Aqui, na minha cidade, eu consigo dar todo o suporte para ele.
psiquiatra, suporte osteopático, ia atender ele todos os dias. Eu tinha outros profissionais, fonoaudiólogo, nutricionista, um monte de gente que eu conheço para fazer um tratamento multidisciplinar, medicina integrativa com a médica que trabalhava conosco aqui. Tudo que você possa imaginar eu queria fazer para meu pai. Só que eu precisava que ele quisesse, e a minha mãe também. Então, a minha mãe quis ir para um outro caminho, tudo bem, tá? Eu não sou maior que a minha mãe, eu respeito o caminho dela e graças a Deus o caminho que eles seguiram foi um caminho que deu certo. Depois eu vou contar para vocês que foi algo bem dramático que ele chegou a fazer um tratamento, um procedimento muito sério, mas eu vou explicar para vocês em aulas mais à frente quando eu for falar sobre depressão. E aí o que aconteceu com esse tio meu? Ele falou isso e na hora eu peguei e virei para ele e falei assim, cara, não tô te entendendo. Porque você tá aí falando que eu não venho aqui, eu vim aqui 4 vezes esse ano, 5 vezes. E você mora aqui há mês que no meu pai você foi lá uma vez. É muito fácil de falar. Eu quero ver você ir lá e realmente fazer as coisas acontecerem, porque meu pai fez tudo por você. E você não tá fazendo nada. Você foi uma vez, 2 anos meu pai tá doente. Entende?